João capítulo 3, verso de número 1 a seguir. Todos acharam? Bem? Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na tua casa, Senhor, e sermos ministrados pela tua palavra, a tua palavra que liberta, que traz cura, que traz salvação, que traz redenção, que traz vida aonde não existe vida. Senhor, nessa noite fala conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor fale conforme for o teu querer e a tua vontade. Senhor Jesus, Pai, que cada vida que aqui está possa ter o coração nesse momento aberto, Senhor, para receber a tua mensagem, para ouvir a tua palavra e sair daqui, Senhor, não da mesma maneira que entrou, mas sair daqui diferente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Jesus ele foi o mestre mais diferente que já existiu. Por vários motivos, nós poderíamos dizer e elencar que ele é o mais diferente de todos. Nós poderíamos citar hoje, talvez, dentro daquele contexto, a interpretação que ele tinha da lei, que era totalmente diferente do entendimento, aquilo que os fariseus, os mestres das leis, eles tinham naquela época. Poderíamos falar de como Jesus ele encarava o Shabá, o sábado, que era tão defendido e tão pregado naquele tempo, sobre guardar o sábado. Jesus, ele tem uma posição diferente, um entendimento diferente, ele ensina de uma forma diferente. Ou ainda poderíamos também falar sobre o fato de Jesus em nenhum momento ele se posicionar sobre nenhuma das grandes posições rabínicas da época. Existiam duas classes rabínicas daquela época, mas Jesus também ele não se posicionava quanto a nenhuma delas. Então a gente vê que o ministério de Jesus,
que como mestre ele foi o mais diferente daquele que existiu. E hoje eu queria falar sobre um lado também do ministério de Jesus que chama atenção, porque o ministério de Jesus foi um ministério, como podemos dizer, um ministério que confundia muitas pessoas. O ministério de Jesus foi um ministério que podemos dizer de versátil. Ele se adapta, ao ponto de os próprios discípulos de Jesus, por muitas vezes, não entenderem aquilo que Jesus estava fazendo. Porque quando você segue um mestre, você já sabe, ou você segue alguém, você sabe os pensamentos, você sabe a ideologia, e muitas vezes as atitudes de Jesus iam contrários àquilo que os discípulos imaginavam que Jesus faria. Então aquilo era confuso para eles, até para aqueles que seguiam a Jesus. Hoje em dia, a nossa palavra, a palavra de ordem para o sucesso, é você ter a sua própria rede de conexão. Então você tem que ser sua rede de amigos, de contatos, e é uma rede de pessoas que normalmente elas possuem os mesmos ideais, é uma rede de pessoas que normalmente possuem a mesma linha de pensamento. Para você entender aquilo que eu estou te falando, vamos pegar o exemplo, a política, por exemplo. Quando a gente fala de política, a política separa hoje pessoas em times, não é verdade? Separa em esquerda, separa em direita, separa em centro, enfim. Então ela vai separando pessoas. E você se sente mais à vontade com pessoas do seu time. Você se sente mais confortável com pessoas do grupo à sua volta, com as pessoas que têm os mesmos pensamentos que você. E a palavra para isso é pertencimento. Todo ser humano ele gosta de pertencer a algo. Ele quer fazer parte de algo. Então ele se sente pertencente a um ambiente. E é assim que a vida segue. Cada vez mais se montam os clubes, se montam as panelinhas, o que acaba sendo normal, porque são pessoas, são grupos, são aqueles que você tem mais contato, mais proximidade, as ideias, elas são mais próximas. As pessoas, elas vão se agregar àquele que é semelhante, àquele que é próximo a ela. Mas, voltando para a palavra, você já prestou atenção e analisou agora um pouquinho sobre o ministério de Jesus? Porque Jesus, ele foi procurado por mendigos e foi procurado por milionários. E eu pergunto para vocês, eu quero que vocês reflitam nessa noite, o que eles têm em comum? Pensa aí. Jesus, ele foi buscado por prostitutas, foi buscado por religiosos, foi buscado por crianças. Jesus foi buscado, procurado por doutores. E eu pergunto a vocês, o que eles compartilhavam em comum? O que essas pessoas tinham em comum? O que eles enxergaram? Porque veja, estamos falando de pessoas totalmente diferentes, de classes sociais, de etnias, de poderio, totalmente diferentes. Jesus, ele foi alvo de judeus, mas ele também foi alvo dos gentios. Então veja que existe uma característica no ministério de Jesus, que é essa versatilidade. Não existia a panelinha. Jesus, ele é procurado por todo tipo de gente. Jesus, ele é procurado por todas as pessoas. O que essas pessoas, elas têm em comum? Só para você entender o que eu estou te falando, vamos ver uma sequência rápida, não precisa abrir, mas eu vou fazer as citações para você. No mesmo livro de João que nós estamos, João no capítulo 2, versículo 12 ao 25, vai dizer que Jesus vai acabar com a raça dos religiosos. E sem dó, ele vai expulsar todos do templo, religiosos. No João 3 que nós lemos, Jesus recebe a visita de Nicodemos, que é o quê? Um religioso importante. Olha o contraste, Jesus, ele destruiu tudo lá, expulsou os religiosos, agora ele se encontra com um religioso importante. João capítulo 4, Jesus ele vai até a Samaria, e lá ele vai ter encontro com uma samaritana. Os discípulos não entendem isso.
A gente não se dá com os samaritanos, mas Jesus, ele vai lá e ele vai lidar com uma samaritana. Em João capítulo 4, versículo 46, Jesus vai ser buscado por um oficial do rei. Em João capítulo 5, Jesus, ele vai curar um mendigo, o paralítico, que está ali no tanque de Betesda. Olha os contrastes, olha os contatos, e você vê, não existe uma panelinha aí. Eu fico imaginando para os discípulos, como era difícil entender isso. O que Jesus vai fazer agora? Todo dia é uma surpresa. Quer ver uma outra sequência? Lucas capítulo 7, ele vai ser ungido por uma pecadora na casa de um fariseu. Lucas capítulo 8, ele vai acalmar a tempestade no mar na Galileia. Lucas capítulo 8, versículo 26, ele vai libertar um rapaz que morava no cemitério pagão de Gadara. Eram povos pagãos, mas Jesus vai libertar aquele moço. No versículo 40 do capítulo 8, ele vai receber um chefe da sinagoga, chamado Jairo, e aceita entrar na casa dele para curar a filha que está doente. Ainda no capítulo 8, no versículo 43, no meio do caminho, ele vai ser tocado por uma mulher imunda, e ele cura ela de uma doença complexa. Eu pergunto, o que Jesus tem que atrai tantas pessoas diferentes? O que Jesus tem que atrai essas pessoas? Que nos atraiu, como você está aqui nessa noite? O que Jesus tem que atrai tantas pessoas diferentes? O que esses diferentes, eles compartilham? Eu creio que, dentre as citações que eu já fiz, você já deve ter chegado a uma conclusão. O que atrai? É que eles compartilham o mesmo vazio que todo ser humano tem, que somente Jesus, ele é capaz de preencher, que somente Jesus é capaz de mudar histórias. O que Jesus tem que é capaz de unir os diferentes nesse nível? Eu quero deixar rapidamente 3 pontos para a gente pensar e analisar nessa noite. E o primeiro ponto é que Jesus é o ponto de encontro, é a convergência de todos os pecadores. Jesus é o ponto que todos nós nos encontramos. Todos nós, sem exceção, todos são iguais. O Salmo 42, versículo 1 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista aqui, ele está no momento de dificuldade, ele está sendo perseguido pelo rei, ele não pode voltar para casa, ele não tem, se ele voltar para casa, ele é morto. Mas ele diz que ele tem saudade do culto, ele tem saudade de estar na casa de Deus. Ele era um adorador, estava com saudade de ministrar o louvor. E quando ele avista a corça que deseja pelas águas, e ele começa a enxergar isso, ela deseja as águas porque ela está com sede, mas ela não pode descer para as correntes das águas, porque ela sabe que ali tem os predadores. Então ela não pode descer até aquelas águas. Ela deseja, mas ela não pode, tem os predadores. E então é escrito esse salmo. Ali o salmista e a corça estavam na mesma situação. Eles estão na mesma convergência. Eles estavam nivelados, porque ambos queriam alguma coisa que não poderiam, naquele momento, chegar, ter. E esse é o Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era uma autoridade entre o povo judeu. Ele é religioso, ele está envolvido com a religião, e não existe, entenda, não existe nenhum demérito nisso. Nós também estamos.
Nós que trabalhamos dentro do reino, nós também, de uma certa forma, estamos envolvidos com a religião. Tiago capítulo 1 vai falar sobre isso, da verdadeira religião, que é a nossa vida transformada pelo Senhor, que é ajudar os órfãos e as viúvas, mas é que a gente viver a transformação do Evangelho. Então não há nenhum demérito nisso, nós também estamos envoltos na religião. Então, irmãos, esse é o Nicodemos, essa é a pessoa de Nicodemos, um membro do Sinédrio, um membro importante, um homem de alta confiança da nação. Nicodemos é um homem polido, Nicodemos é um homem educado, é um homem que sabe se expressar muito bem. Nicodemos é alguém que tem dons e talentos, e ele se destaca por isso. Mas quando nós lemos esse texto, parece que ele está lutando, ele luta contra um vazio latente dentro da sua alma. Algo lhe falta. Embora tenha todo o conhecimento, embora tenha todo o entendimento de tantas coisas, por mais que ele seja doutor da lei, ele chegou ao ponto de ser conhecido como doutor. Esse conhecimento não é suficiente para preencher o seu vazio. E noite após noite, ele se encontra com um dilema gigantesco que ele não tem resposta. Ele busca, ele olha, mexe, vai nos pergaminhos, ele tem um vazio na alma. E muitos da época olhariam, nós talvez olharíamos para o Nicodemos e falaríamos, ele é espiritualmente bem resolvido. Ele sabe de muita coisa, ele entende porque ele prega. Ele é alguém que a gente olha e fala assim, ele é pleno. Ele é completo em tudo, esse homem ele entende de todas as coisas. Ele ensina, e o ensino dele é profundo, ele ora, ele é alguém que parece buscar a Deus, ele é uma pessoa estratégica na religião, então as pessoas vão procurar o Nicodemos, ele é uma peça num mecanismo, ele é uma peça que faz a engrenagem rodar, que faz as coisas, a religião daquela época girar, as coisas acontecerem, mas quando chega a noite, ele está sozinho. Quando a porta da casa dele se fecha, ele está sozinho. Quando ele se deita na cama, ele tem um vazio dentro da alma dele. E Nicodemos agora, então, quando ele escuta falar de Jesus, ouve falar de Jesus, dos milagres de Jesus, agora Nicodemos, ele fica agitado pelos ensinos de Jesus, porque ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade sobre doenças, os milagres, os ensinos de Jesus, agora passam a incomodar ele, passam a mexer com ele, de uma forma diferente, porque como alguém que estuda as Escrituras, ele podia muito bem acreditar, irmãos, que não seria uma mera coincidência, não, ele tem que ser o enviado de Deus, ele tem que ser o Messias, porque as coisas estão convergindo a um ponto de encontro nas Escrituras, tem que ser ele, e por isso então, ele sai a procurar Jesus numa noite, ele não pode esperar o amanhecer, ele sai pela noite, ele precisa ter certeza, ele precisa ter convicção, e Nicodemos então, ele vai visitar Jesus à noite, e essa visita é o protótipo do professor que precisa encontrar respostas. Talvez é um professor na sala de aula que o aluno vem e pergunta para ele, e ele não tem a resposta, e ele no dia seguinte ele precisa dar uma resposta, então ele vai virar à noite nos livros, para dar uma resposta para o aluno, e o Nicodemos talvez aqui é parecido com uma situação dessa, ele precisa encontrar respostas, ele precisa entender, ele precisa de respostas para a sua alma, ele precisa de uma resposta para aquilo que ele não sabe responder, para aquilo que ele está vendo, mas ele não consegue responder, e é nesse momento, é nesse ponto, que o doutor da lei, ele se nivela com os demais, é esse o ponto, que o nobre ele passa a ser popular,
porque ele está na mesma convergência, ele está buscando a mesma coisa. É aqui que o cidadão mais importante se assemelha com os pobres coitados, que talvez ele olha com um olhar de superioridade, mas agora diante de Jesus ele está no mesmo nível, ele é igual. Ele busca Jesus como os mendigos buscam Jesus. Ele busca Jesus como as prostitutas buscam Jesus, porque naquele momento eles estão nivelados. E eles estão nivelados em uma única questão: o vazio de suas almas. Eles lutam contra um vazio dentro de cada um deles. E hoje é assim. Jesus continua atraindo os diferentes. Ele atrai os políticos e aqueles que odeiam política. Ele atrai os analfabetos e os doutores. E todos os joelhos se dobram diante dele. Ele atrai pecadores, ele atrai religiosos, ele atrai crianças, ele atrai velhos. E todos os chamam do Senhor. Todos os joelhos se dobram de Jesus. Jesus é o ponto em comum dos pecadores. Porque na casa de Deus, o rico se senta do lado do pobre. Hoje nesta casa, nós somos iguais. Não existe aquele que tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Porque talvez alguém de uma autoridade, um grande executivo, você jamais sentaria-se ao lado dele, jamais teria a oportunidade de sentar ao lado dele e vice-versa. Mas dentro da casa de Deus, diante de Jesus, todos nós somos nivelados pelo mesmo nível. Todos nós somos iguais, porque todos nós temos o mesmo objetivo. É o lugar onde talvez um rico, um grande executivo, ele para ser ministrado por uma irmã simples, que trabalha talvez num trabalho mais simples possível, mas ele para ouvir aquilo que aquela mulher tem a falar, e aquela mulher tenha uma mensagem da parte de Deus para ministrá-lo. Porque Jesus é essa convergência que nos iguala, que nos torna iguais. Almas sedentas suspirando pelas águas. Águas que desejam, pessoas que desejam pelas águas do Senhor. Jesus continua atraindo. Jesus atrai a todos. A gente às vezes faz separação de pessoas, mas Jesus não faz. E se nós participamos desse reino, está na hora de a gente começar a mudar o nosso comportamento. Está na hora de nós desfazermos os nossos pequenos grupos e nos tornarmos corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo tem rico, tem pobre, tem fraco, tem forte. Tem todos os tipos de pessoas. É um só corpo. E há um só cabeça, que é Cristo. Amém? Segundo ponto, Jesus é a figura de maldição que nos cura. Nicodemos vai até Jesus. E na presença de Jesus, Nicodemos experimenta algo que é estranho para ele. Na presença de Jesus, Nicodemos está desconcertado. Na presença de Jesus, ele está agora com uma estranha timidez. Aquele que tem tanta autoridade para falar, que você olha e fala assim, não, aquele ali não tem dificuldade para falar, ele fala tranquilamente, ele não vai gaguejar, ele segura. Mas agora está o Nicodemos diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, e agora ele tem uma timidez, algo estranho, algo diferente. A eloquência que ele tem já não é mais a mesma. A segurança na fala já não é mais a mesma.
E ele está diante da porta, e a porta se abre para ele, mas ele resiste. Nicodemos, ele apresenta uma conversa evasiva. Quando ele chega diante de Jesus, ele já vem com um discurso evasivo. Sabemos que és vindo de Deus. Perceba que ele está fugindo do ponto que ele precisa. Mas não é só o Nicodemos que age assim. Muitos de nós também agimos assim. A sua alma pode estar abatida, a sua alma pode estar destruída, mas quando chega a hora de você rasgar o coração, muitos preferem manter a pose. Muitos preferem manter, o status quo. Eu preciso ter a minha posição, porque o que vão pensar de mim? Foi o Naamã que eu falei 2 semanas atrás. Você precisa manter a posição. Você precisa manter a tua condição, porque o que vão pensar de você? E esse é o Nicodemos, então ele precisa de alguma forma tentar mostrar que ele também está ali, está debatendo com Jesus, mas ele está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Entenda algo, irmãos, a vida pode estar quebrada. Tem gente que está precisando urgentemente de restauração. Tem gente que a situação da sua vida está por um fio, está cheio de situação, de problema, mas na hora que Jesus chega, muitos ainda preferem manter a aparência. Na hora que Jesus chega, eu preciso manter o meu status, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque o meu status vem na frente. Você já viu aquelas pessoas que vêm visitar pela primeira vez? Aí você recebe o convite. Você recebe o convite não, você recebe a ficha para falar dos visitantes. Aí tem lá, pastor fulano de tal. O status vem na frente do nome. Hoje estamos mais preocupados em mostrar quem nós somos, o cargo que temos, a função que temos. Mas a gente esquece que a gente está diante de Jesus, e diante de Jesus nós estamos nivelados. Quantos de nós somos assim? Queremos manter a pose. Nicodemos estava assim. Nós por muitas vezes agimos assim, nos comportamos assim. Nicodemos quis mostrar diante de Jesus algum conhecimento. Nicodemos quis mostrar que ele tinha um status. Olha, você está falando com uma autoridade. Ele vem com um discurso pronto, com conversas teológicas, e ele tenta ludibriar, ele tenta de alguma forma ficar na mesma situação de Jesus, não se colocando como alguém que precisa e é carente. A sua alma está carente por ele, deseja por ele. Mas a primeira coisa que Jesus ele vai dizer para o Nicodemos não é para discutir temas religiosos. A primeira coisa que Jesus fala para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Jesus ele é objetivo, Jesus ele foi objetivo. Nicodemos fica sem graça, porque ele está preso a muitos conceitos. Espera aí, Jesus já vai direto ao ponto. Jesus conhece o que eu e você precisamos, e Jesus sabe que aquele professor ele precisa se encontrar com essa água. Ele está falando: você precisa nascer de novo. E quando Jesus fala isso para ele, ele fala assim: espera aí, talvez dentro dele ele já contava com o favor de Deus. Não, eu tenho convicção, estou garantido no céu, estou garantido. Vou estar para todos sempre com Elohim. Eu vou estar para todos sempre com Ele. Eu estou seguro. Eu tenho um lugar seguro no reino de Deus. Então talvez Nicodemos entende em partes as palavras de Jesus, mas não entende o completo. Agora, o que ele não podia entender, talvez aceitar, talvez admitir, mas não entender como isso se aplicava a ele.
Nascer de novo. Como nascer de novo? Olha a minha cultura, olha a minha integridade como homem, as minhas obras, olha aquilo que eu faço, olha a minha integridade moral, olha quem eu sou. Como você pode falar para mim que não entendo? Como é nascer de novo? Como que eu vou voltar de novo ao ventre da minha mãe? É impossível alguém voltar ao ventre de sua mãe. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, como que uma pessoa pode mudar o caminho dela? Pode mudar a rota dela, ter uma conversão. Então Jesus, ele vai contar a eles uma história. E esta história está em Números capítulo 21, versículo 4. Números 21, versículo 4, diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear as terras de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Na Nova Versão Internacional vai dizer assim: E nós detestamos essa comida miserável. Então aí vai um recado para os jovens, para os mais novos, que às vezes tem o pão para comer na mesa, mas reclama. Reclama porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero aquilo outro, isso aqui é horrível. Olha o que vai acontecer. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, vai um recado para os jovens: cuidado, hein? Cuidado com a serpente. Você pode ser mordido e pode morrer. Então aprenda a ser grato a Deus por aquilo que você tem à mesa, por aquilo que o Senhor está provendo para você. Muitas vezes nós somos ingratos, nós não percebemos o esforço que os nossos pais fazem para trazer o pão à mesa, e nós ainda reclamamos daquilo que está à mesa, e brigamos, não é apenas reclamar, brigamos como povo, e agimos talvez exatamente assim. Nós detestamos essa comida miserável. Aprenda a ser grato por aquilo que vai à tua mesa, meu irmão. Aí, seguindo o texto, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós a serpente. Então o povo está pedindo. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, então sarava. Olha lá, os hebreus, eles haviam sido libertos da escravidão do Egito. Eles já tinham visto o mar se abrir. Eles já tinham visto e recebido o pão caindo do céu. Eles já estavam caminhando com Deus, rumo à terra que mana leite e mel. Estavam libertos. Mas a Bíblia diz que ainda assim eles murmuraram e pecaram contra Deus. Eles reclamaram do pão. Eles detestaram o pão. Então, a Bíblia diz que serpentes horríveis vieram e picaram o povo. E muitos começaram a morrer. Eles estavam agora feridos e morrendo. Então o povo pede, reconhece os seus erros, e pede para Moisés clamar a Deus, e pedir que Deus livre. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na bondade e na misericórdia que nos acompanham todos os dias, o Senhor, Ele interveio, e mandou fazer então, Moisés fazer uma serpente de metal, colocá-la numa haste, e levantar
para que as pessoas picadas olhassem para essa imagem. E quando elas olhassem para essa imagem, quem mirava, olhava para aquela imagem, ela era curada. Agora a pergunta vem: por que Nicodemos precisava ouvir essa história? A ideia é a seguinte: é como se Jesus estivesse falando assim: olha, Nicodemos, não é porque você já foi liberto que você está isento de pecar. Que a lei que você está livre. Não é porque você teve experiências com Deus que a serpente não pode alcançar você, Nicodemos. Ela pode. Ela pode ferir você. Ela pode deixar você tão ferido que você pode morrer. E a serpente, ela faz isso através do quê? Do pecado. A serpente vai fazer isso através do pecado. E para ser liberto disso que te acometeu, Jesus está explicando para Nicodemos: você precisa de um poste para olhar. Para ser livre, para você ser curado desse mal, você precisa de um alvo para onde você olhar. Em outras palavras, Nicodemos, para resolver esse dilema, você precisa mirar para algum lugar. Esse vazio da tua alma, Jesus, ele é o objetivo. Esse vazio da sua alma, você precisa olhar para um lugar que você não está olhando. O que Jesus está apresentando para Nicodemos aqui é: eu sou o alvo que você precisa mirar para resolver o vazio da sua alma. Eu sou esse alvo. Você precisa entender isso, Nicodemos. Eu sou o alvo que traz a vida. Eu sou o alvo que traz a resposta para o vazio da sua alma. E se você olhar para mim, você nasce de novo. Porque você tem um novo alvo, um novo objetivo, que não está nessas coisas que você está fazendo. Salmo 34, versículo 5 vai dizer assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. O salmista está dizendo para onde? Para olhar para quem? Para o alvo. Olhar para quem? Para Jesus. Isaías 45, versículo 22: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Será que nós estamos orando para Jesus? Você que chegou aqui hoje nessa noite, talvez com tantos problemas, com tantas situações, eu pergunto: para onde você está olhando? Aonde você está mirando? Você tem um problema, mas onde você está mirando? Está mirando na terapia? E nada contra, irmãos, mas será que você buscou o reino de Deus em primeiro lugar? Porque quem preenche o vazio da alma não é o ser humano, é Jesus. Por isso Nicodemos, ele tinha esse vazio, porque pessoas não eram capazes de preencher aquilo que ele tinha. A serpente era a maldição que assolava o povo de Israel, assim como o pecado assola todos nós. E Jesus, ele é levantado como a figura de maldição que nos assola. Jesus foi levantado naquela cruz como a figura de maldição que nos assola. Jesus estava ensinando algo para Nicodemos. Isso nos leva ao terceiro tópico. E eu quero terminar aqui. O nosso pecado, ele se resolve na cruz. Nicodemos ouviu tudo aquilo, irmãos, mas como mestre da lei, ele não entende por completo. Talvez até entendeu alguma coisa, mas não quis aceitar, porque ele ainda tem o status. Foi embora. Ouviu Jesus, ouviu o que Jesus falou para ele sobre Números 21, e ele voltou para a vida dele. Vemos Nicodemos de novo aparecendo no radar, quando ele vai fazer uma leve defesa de Jesus.
em João capítulo 7, versículo 50. Ele vai fazer uma leve defesa. E ele não vai aparecer mais, exceto na crucificação. Jesus, ele foi morto pelos religiosos. E Nicodemos era um dos principais. Ele estava lá. Ah, mas não foi ele que condenou, mas ele era um dos líderes religiosos. Ele se calou. Ele não fez força para barrar nada. E quando Jesus, ele foi crucificado, ele foi pregado naquela cruz, e ele foi levantado, eu creio que agora Nicodemos entendeu por completo. Lá estava Jesus sendo erguido. Nicodemos, ele foi aquela noite com o vazio da sua alma, e ele se encontrou com um amor que não tem fim, que o chamou, mas ele não conseguiu enxergar que a cura estava diante dele. Mas vai passar o tempo, alguns anos vão se passar, eu não sei com quantos anos Jesus tinha quando ele falou com Nicodemos, mas sabemos que não passou de 3 anos e meio. Então os anos vão passar, mas quando Jesus ele é erguido naquela cruz, Nicodemos ele entende. Ali está sendo Jesus erguido, levantado em uma haste de madeira. E eu imagino que naquele dia, Nicodemos ele faz uma viagem de volta, aquela fatídica noite, onde Jesus lhe contou a história da serpente, que levantada podia curar. E nessa hora Nicodemos se converte de verdade. Nessa hora ele entende o que significava aquilo que o Senhor, que Deus falou para Moisés levantar. O símbolo da maldição estava ali, naquela haste pendurada no madeiro. O símbolo do nosso pecado estava ali, porque Ele tomou sobre si. Ele se fez maldição por nós. E eu sei como que eu sei que ele se converteu? Porque ele assume sua fé. Ele foi junto com José de Arimateia, e ele vai pedir o corpo de Jesus para cuidar e para lhe dar sepultura. E a conversão aconteceu quando a cruz se levantou. A conversão verdadeira de Nicodemos acontece quando aquela cruz é erigida. Aquela rude cruz se erigiu e ela se levantou no cenário. Entenda algo nessa noite. É na cruz que a ferida é curada. Não está nas pessoas a cura que você precisa para a tua alma. Não está no psicólogo a cura que você precisa para a tua alma. Não está no terapeuta a cura que você precisa para a tua alma. Está na cruz. Não está na música. Não está no estudo. Não está na pregação, no pregador. É na cruz. É quando você olha para a cruz. Na cruz, Nicodemos se assume um seguidor de Jesus. João capítulo 12, versículo 32, e eu encerro. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Pela cruz, gentilmente, Jesus nos atraiu. Jesus naquela cruz, Ele atrai pecadores. Que hoje Ele atrai o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei que num monte de sorrisos que a gente pode
ver antes do culto, ao final do culto, cumprimentando os irmãos, tantos sorrisos. Mas somente o Senhor sabe o que há dentro de você. Que Ele atrai o seu coração nessa noite. Olhe para Jesus, querido. Jesus está falando para você, olhe para Ele nessa noite. Olhe para a cruz. Olhe para aquele símbolo de vergonha, de dor. Ele levou naquela cruz por mim e por você. Olhe porque naquela cruz a morte foi vencida. Nós, quando nascemos e ganhamos o dom da vida, nascemos com uma certeza de que a nossa vida, ela será vencida pela morte. Existe algo que a nossa vida não consegue. A morte, ela vence. Mas Jesus é aquele que veio trazer. Jesus é a vida que veio trazer vida à vida. Jesus trouxe vida para nós. Jesus trouxe vida para você. Nós estávamos condenados, mas Ele é aquele que pisa na serpente, e Ele acaba com o veneno. Ele pisa na cabeça da serpente. Ele venceu naquela cruz do Calvário, e hoje o pecado, ele não tem poder sobre a tua vida, porque Jesus já venceu todas as coisas naquela cruz do Calvário. Vamos ficar de pé nessa noite. Hoje é uma noite de ceia. Eu quero orar pela tua vida. Hoje é um dia que nós rememoramos o sacrifício de Jesus. E tudo aquilo que o povo fazia era apenas uma sombra. Por isso Jesus institui a ceia. Ele fala assim: esse é o cálice. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fazer isso em memória de mim. Vocês se lembrem do meu sacrifício. Olhem para a cruz, porque na cruz eu trouxe vida para vocês. Aquilo que aonde o pecado entrou, superabundou a minha graça. Jesus é o nosso ponto de convergência. Por isso fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, eu quero apresentar o teu povo nessa noite, Jesus. Tu és o ponto principal das nossas almas, Senhor, onde todos nós nos encontramos diante de Ti, e precisamos da Tua presença e da Tua graça nessa noite. Diante de Ti não existe o rico ou o pobre, o negro ou o branco, o gordo ou o magro, o poderoso. Não existe. Diante de Ti nós somos nivelados, e todos nós estamos aqui nessa noite reconhecendo que nós precisamos de Ti, que nós nada somos. A começar de mim, Jesus, eu nada sou sem a Tua presença. Senhor, que nós possamos olhar para Ti, que nós paremos com as divisões, com as contendas, com as brigas, porque é uma igreja que o Senhor vem buscar. Que nós olhemos mais para o autor e consumador da nossa fé, que nós busquemos as respostas mais no Senhor, porque hoje a gente busca alternativas em tantas outras coisas, e muitos esquecem de recorrer ao Senhor. Que nessa noite os nossos olhos, Senhor, estejam voltados para Ti, porque aqueles que olham para Ti, eles se tornam radiantes. Por isso nessa noite, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, eu oro nessa noite, meu Pai. Eu Te peço visita agora a cada um dos meus irmãos. Que esta palavra, Senhor, venha entrar no profundo de cada coração.
Porque o Senhor traz o renovo, traz, meu Deus, a libertação. Senhor, todo o pecado, Senhor, seja acusado nessa noite. E hoje, quando nós participarmos, Senhor, da mesa do Senhor, meu Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Por isso eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.